Dia, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui com a nossa escola bíblica dominical e nós vamos iniciar com uma oração, colocar diante de Deus os pedidos que sempre são apresentados, orarmos aí pela irmã Gesilda, por Dona Delvira, também orarmos pela Dona Nilza, por Dona Germa e também por Dona Ione. Vamos continuar orando pelas nossas irmãs que estão enfermas, estão melhores, graças a Deus, Deus tem abençoado, mas ainda requer o cuidado de Deus e também as nossas orações. Oramos pelos afastados, o pastor tem sempre lembrado deles, que Deus tenha misericórdia e dê a eles o desejo de estar retornando à casa de Deus. Orarmos pelo sogro do irmão Reinaldo, nós temos orado, tem havido aí uma melhora, mesmo pequena, mas tem acontecido. E vamos continuar orando pelo sogro do irmão Reinaldo. Também orarmos pelo pai do Marcelo, nosso irmão Marcelo, seu Valdeci, que ainda se encontra hospitalizado e que o Deus, nosso Pai Celestial, possa estar cuidando dele, dando ali força ao seu Valdeci. Orarmos também pelo pai da Vanúzia, também requer os cuidados, saúde dele, se encontra debilitado, que Deus possa também estar abençoando. Orarmos pela irmã Hélida, pela sua saúde também, Deus possa estar restaurando a saúde da nossa irmã Hélida. Orarmos pelo Guilherme é um sobrinho nosso, que vai fazer alguns exames, morador lá em Recife, então que Deus possa estar abençoando, é uma criança de 10 anos, que Deus possa estar cuidando dele, da sua saúde, também da sua mamãe, a Priscila, abençoando ali aquela família. Então, irmãos, vamos colocar diante de Deus os pedidos que foram apresentados e pedindo a Deus que possa estar abençoando de acordo com o tempo, de acordo também com a vontade dele. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma escola bíblica, somos gratos a Deus por este domingo, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando também tudo que será ensinado, será feito aqui nesta manhã, que tudo possa ser realizado para glorificar o Teu nome. Queremos, ó Deus, incluir em nossa oração os afastados, que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor, ó Deus, incomode aqueles corações, a eles estarem assumindo uma responsabilidade contigo, dando a eles o desejo, a alegria também de estar te servindo e ir à tua casa. Somos gratos a Deus pelo retorno gradual dos nossos cultos no templo, tem sido bênção, e somos gratos por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, e que o Senhor continue, Deus, nos dando oportunidade para estarmos em comunhão com os nossos irmãos do templo, é claro, de maneira gradual. Também, ó Deus, nós te pedimos pelo Guilherme, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, dando força, ó Deus, a Priscila, abençoando, ó Deus, ali a sua mãe. Também te pedimos, ó Deus, pela irmã Hélida, pela sua recuperação. Pedimos pelo pai de Vanúzia, que o Senhor possa ter misericórdia dele, dando a ele, ó Deus, principalmente entendimento da tua santa palavra. Cuide dele, ó Deus. Abençoe também Vanúzia, João, que diretamente tem cuidado ali dele. Te pedimos também, ó Deus, pelo sogro do irmão Reinaldo, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde. Pedimos pela irmã Andresa e por toda a sua família. Também, ó Deus, pelo seu Valdeci, pai do nosso irmão Marcelo, que o Senhor continue ali, ó Deus, restaurando também a sua saúde, cuidando dele, renovando ali as suas forças. Também te pedimos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, as nossas irmãs, que nós temos orado, ó Deus, constantemente. A irmã Gesilda, a Dona Nilza, a Dona Delvira, também, ó Deus, Dona Ione, Dona Germa. Somos gratos, ó Deus, pela melhora das nossas irmãs, mas nós ainda te pedimos que o Senhor possa estar cuidando delas. Cada pedido, ó Deus, que foi feito aqui, que o Senhor esteja atendendo de acordo com a tua vontade e também de acordo com o teu tempo. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos hoje estar estudando o tema da nossa lição, a depressão por conta do ódio. É baseado lá no personagem de Jonas, no livro de Jonas. Experiências de Jonas quando o ódio
acaba com a nossa sensibilidade. Então abra sua Bíblia lá em Jonas, capítulo 4, o versículo de número 3. Jonas 4, o versículo de número 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O autor, na introdução, ele usa um termo que eu gostei, achei interessante, que é ira não resolvida. Olha até que ponto que uma ira, né, uma raiva, um ódio pode chegar. Ele pede, então, a morte. É melhor morrer do que viver. No versículo 1 do capítulo 4, ele diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. No decorrer do nosso estudo, eu não quero adiantar, vamos estar aqui descobrindo, né, por que Jonas ficou tão irado. Mas eu gostaria de levar a uma reflexão, você aí na sua casa, essa expressão, uma ira não resolvida. Uma ira não resolvida pode levar, então, a um desejo de morrer. Não tem mais aquela alegria, é um descontentamento que Jonas estava tendo aqui, e aí o autor também coloca como uma ira não resolvida. É o que Paulo fala lá em Efésios 4, quando você põe o sol sobre a ira, ou seja, é uma ordenança que Paulo fala para nós irai-vos, mas não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. É você passar um tempo, passar aquela noite, passar o dia, o sol raiou, o dia chegou e você continua ainda irado, continua ainda na defensiva, raivoso, né? É uma ira continuada, é uma ira que não foi resolvida, aquilo continua ainda no seu coração e isso tem trazido um descontentamento, né? Uma tristeza profunda e até chegar ao ponto de pedir a morte, porque a ira ela já acumulou no teu coração e você já não tem mais vontade, nada para você tá bom aqui nesse mundo. Vamos então ao problema de Jonas. Jonas guardava em seu coração um ódio contra a cidade de Nínive. Vamos ler lá Jonas 1, o versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Nínive, como já vimos, era uma cidade enorme, capital do Império Assírio. Na época de Jonas, Nínive representava o paradigma do mal. Conhecida por sua violência, certamente Jonas considerava injusto levar a palavra de Deus àquele povo. No contexto de Jonas, para que ir lá a Nínive? Era uma cidade violenta, uma cidade corrupta, uma cidade má. Então, para que estar levando o evangelho a Nínive? Por isso, então, que ele foge e pega um navio para Tarsis. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta sua presa. Essas palavras foram pronunciadas contra Nínive por intermédio do profeta Naum. Então, Naum já estava profetizando da cidade de Nínive, que era uma cidade sanguinária, violenta, corrupta. E era para lá que Deus iria mandar Jonas evangelizar aquele povo. E Jonas, ele recuou, né? Ele desobedeceu indo para Tarsis. E aí nós já conhecemos a história, que naquele momento veio uma tempestade muito grande, e aí jogaram Jonas, então, porque Jonas sabia que ele estava errando, estava desobedecendo a Deus, jogaram um peixe, então, engoliu Jonas, e depois lançou ele em terra. No capítulo 2, Deus conversa com o profeta Jonas no ventre daquele peixe. Jonas estava angustiado, e depois disso Jonas então vai e obedece à voz de Deus, indo para Nínive para evangelizar, mas com seu coração ainda insensível, com seu coração ainda resistente àquela cidade de Nínive, em virtude de ser uma cidade violenta, sanguinária e também corrupta. Ao contrário do que poderíamos imaginar, essa grande conversão em massa de uma cidade inteira conhecida no mundo todo de então, em vez de ter trazido alegria ao coração daquele que pregou a ela, trouxe tristeza.
Afinal de contas, parece-nos que Jonas possuía outros planos para aquela cidade. No entanto, os planos de Deus eram outros. Então Jonas começou a evangelizar aquela cidade, toda aquela cidade ela se converteu. Mas aquilo não trouxe alegria para Jonas. Porque no coração de Jonas, Jonas tinha um plano para aquela cidade. Se Jonas pudesse destruir aquela cidade, ele destruiria. Mas só que Deus tem outros planos. Não é que o profeta Isaías fala lá que Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus planos não são os vossos planos. Então Jonas tinha uma ideia de Nínive, uma cidade violenta e sanguinária, que realmente era uma cidade assim. Então, no contexto de Jonas então achava que Deus deveria destruir aquela cidade, consumir todo aquele povo. Mas Deus não. Deus tinha um plano para aquela cidade de Nínive. Deus queria que aquela cidade se convertesse a Deus. Né? Então Jonas ele não vibrou com a conversão daquele povo. No capítulo de número 3, os versículos 5 até os versículos número 10, os ninivitas se arrependem. E Jonas não comemorou isso, não vibrou com a conversão deles. Pelo contrário, continuou a mesma coisa. Continuou a mesma coisa, não teve aquela sensibilidade. Aí nós paramos aqui um pouquinho para pensar. Quando nós temos ódio de alguma coisa, raiva de alguém ou de alguma situação, nós perdemos a nossa sensibilidade. Nós perdemos a compaixão por aquela situação ou por aquela pessoa. Então, Jonas chegou a esse nível. A tristeza profunda veio por causa do ódio que ele tinha daquela cidade. A vontade dele era que todo mundo ali morresse, fosse consumido pelo ódio do Senhor. Mas isso não aconteceu. Deus teve misericórdia daquela pessoa. Daquela pessoa, daquelas pessoas, daquela cidade. Deus teve misericórdia daquela cidade. Então, Deus queria mostrar para Jonas que o plano que Jonas tinha, ou a ideia, o pensamento que Jonas tinha, era completamente diferente do Senhor. De repente, Deus o chama para ser o missionário que deveria falar àquele povo acerca do amor do Criador por eles. O interessante é que para atravessar toda a cidade a pé, eram necessários 3 dias, e Jonas levou 1 dia apenas. Então, uma evangelização que deveria ser em 3 dias, Jonas levou apenas 1 dia para a evangelização. Percorreu toda em um só dia, pregando sem fé alguma que conversões aconteceriam ali. Sua mensagem era apenas esta: em 40 dias Nínive será destruída. Verso 4 do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Então a mensagem de Jonas a Nínive era curta e grossa, era bem objetiva. Olha, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Se convertam, se arrependam. Contudo, o que Jonas menos esperava acontecer, o povo foi extremamente tocado por Deus. Todos entenderam a gravidade de seu pecado e proclamaram um jejum. E todos, do mais novo ao mais velho, vestiram-se de pano de saco, simbolizando seu profundo arrependimento. O próprio rei de Nínive se humilhou e se arrependeu. Gênesis 3, versículos 5 e 6 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então a mensagem foi essa: arrependam-se, porque em 40 dias Nínive será destruída. E ele achava que isso daí ia entrar no ouvido e sair no outro, dos ninivitas. Pelo contrário, o povo ele se arrependeu. Até o próprio rei
proclamou um jejum, demonstrando arrependimento e levando então toda a cidade a reconhecer a soberania de Deus. Um trajeto que deveria fazer em 3 dias, percorrendo a cidade, Jonas fez em 1 dia. Ou seja, ele foi caminhando sem fé, acreditando que realmente o povo não iria ouvi-lo, não iria reconhecer, então, essa mensagem de Deus. Pelo contrário, Deus tinha um plano. E aí o povo reconheceu, e a própria autoridade também da cidade de Nínive também reconheceu a soberania de Deus. Quando Deus viu o arrependimento dos ninivitas, perdoou a todos e retirou sua palavra de destruição. Jonas, todavia, por não ter resolvido a ira de seu coração diante do Senhor, revelou-a nesse instante. Mesmo tendo passado por uma experiência tremenda com Deus, Jonas guardava em seu coração a ira pecaminosa, pecado que Deus ordena que abandonemos, pecado que nos leva a frequentes explosões. Então, no versículo 1 que nós lemos, capítulo 4, percebe-se, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ou seja, Jonas, a ira dele não sensibilizou o seu coração, não mudou. Por mais que ele tenha visto ali as pessoas se convertendo, as pessoas reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, a glória de Deus, né? E proclamando realmente o amor de Deus e o poder de Deus, Jonas não se importou com isso. Jonas isso aí não encheu os olhos dele, né? Ele continuou insensível. Então, o que o autor quer chegar é que na ira nós perdemos a sensibilidade, né? A ira é um sentimento terrível. Nós não conseguimos, quando essa ira permanece, nós não conseguimos ser sensíveis e ter compaixão e perdoar. O coração de Jonas estava tão incrédulo com relação à cidade de Nínive. Ele fez o que Deus mandou, mas com o seu coração endurecido. Com o seu coração ainda engessado, endurecido. Ele fez aquilo que Deus mandou, mas com o seu coração endurecido. E ele também não imaginava o resultado que teria. E mesmo tendo um resultado muito positivo, a conversão de toda a cidade, isso também não trouxe alegria e não trouxe regozijo, sensibilidade ao próprio Jonas. Jonas continuou ainda irado, continuou ainda fortemente irado, né, com a decisão dos ninivitas. Então a gente percebe, irmãos, que quando a gente está irado, a gente está distante de Deus, né? A ira nos afasta da presença de Deus, além de causar males. A falta de sensibilidade, de compaixão, de misericórdia, nós perdemos tudo isso quando nós estamos irados. Irados. A ira ela pode vir, mas essa ira duradoura nos traz um afastamento de Deus. Eu posso, às vezes, naquele momento, me irar com alguma situação, mas desde que aquela ira ela seja uma ira passageira, aonde ela não permaneça no meu coração, não é? Ali eu peço perdão a Deus, Senhor, me perdoa porque eu me irei nesse momento. E muito importante também, irmãos, no momento da ira, cuidado com o que você vai falar, né? A gente percebe aqui que Jonas depois começou, então, a dialogar com Deus, e o diálogo não foi um diálogo muito favorável para ele. Deus precisava tratar Jonas, explicar para Jonas que o plano que Jonas tinha não eram os planos de Deus, e que os planos de Deus eram mais importantes que o plano de Jonas. Os planos de Deus devem prevalecer sempre. E muitas das vezes, quando nós estamos irados, nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus. E aí vem as explosões, aí vem o descontentamento, aí vem algumas decisões que eu tomo precipitada, enfim. São muitas coisas que eu posso cometer por estar irado e permanecer irado. Cuidado, cuidado, porque o inimigo, ele é astuto. E às vezes numa explosão, ele pode se aproveitar e desencadear várias situações na sua vida que vai te trazer grandes prejuízos e problemas por muito tempo. Jonas ficou inconformado com
a conversão de Nínive e chegou a dizer: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Por que Jonas nutria tamanha revolta no coração contra Nínive? Por que teria desejado a própria morte de tanta tristeza pela conversão dos ninivitas? A razão é simples. A ira de Jonas havia se transformado em ódio. Então aquela raiva, aquela ira que Jonas tinha se transformou em ódio. E aí quando se transforma em ódio, perde-se então a sensibilidade, a misericórdia e a compaixão. Jonas era um profeta e Nínive era uma cidade sanguinária. Então havia uma rivalidade, havia uma revolta contra os ninivitas. E aí Deus manda justamente Jonas, um profeta, a qual a sua cidade sofreu tanto por causa de Nínive, ir lá evangelizar a própria cidade de Nínive. Jonas desobedeceu a Deus, foi para Tarsis, mas ele então depois, ouvindo a voz de Deus, Deus conversando com ele então vai para a cidade de Nínive, mas vai incrédulo, vai chateado e vai sem sensibilidade nenhuma. E aí depois ele diz: mas Senhor, eu não falei? O Senhor é um homem misericordioso, longânimo. Não havia necessidade de me tirar da minha cidade para eu vir fazer isso aqui. O Senhor mesmo poderia fazer isso. Então havia uma ira por parte de Jonas em virtude da violência daquela cidade, da corrupção daquela cidade de Nínive, e essa ira de Jonas chegou então ao ponto de ter ódio. E a ira se transformou em ódio. Será que você já chegou ao ponto de ter uma ira tão grande de alguma pessoa que ela se transformou em ódio? E como está isso hoje? Às vezes foi algo que já aconteceu há alguns anos, mas isso adormeceu no seu coração, na sua mente. E isso é um problema. E nós sabemos que em Cristo nós podemos vencer isso. Porque ao mesmo tempo também que é pecaminoso você ter ódio de alguém, e isso, além de ser pecaminoso, isso também traz problemas emocionais para você. Traz prejuízos grandes na sua vida. Então peça para que Deus tire esse ódio do seu coração de alguém. Não tente justificar como Jonas aqui quis justificar. Eu não falei que o Senhor é misericordioso? Não havia necessidade de ouvir. Não. Trate o seu coração. Peça para Deus tratar o seu coração e eliminar esse ódio do seu coração. Porque naquela época, às vezes, foi uma ira. Você ficou irado com o teu irmão, ficou irado com a tua irmã, com o teu pai, com a tua mãe, com algum vizinho, com o patrão, com um colega de trabalho. Você ficou irado. Só que essa ira, ela não foi resolvida. Você colocou o sol sobre a ira e essa ira se transformou em ódio. E aí hoje você tem ódio daquela pessoa. Você não pode nem ver aquela pessoa. Isso, além de distanciar você de Cristo, porque a Bíblia fala para nós orarmos por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, Amar o amigo, isso é muito fácil. Mas amar o inimigo e orar por aquele que te aborrece, aí realmente é um trabalho espiritual que Deus quer fazer na vida de todas as pessoas. E é necessário eu permitir que Ele faça isso na minha vida. E aí sim eu estou agindo como um cristão. Então, se você tem essa ira, ou teve essa ira lá no passado, e ela foi desenvolvendo até chegar no ódio, além de distanciar você da presença do Senhor, também está prejudicando a tua própria saúde física e emocional. Então o autor coloca aqui como uma depressão por causa do ódio. Ou seja, a tristeza de Jonas era tão grande, a raiva de Jonas era tão grande por aquela cidade de Nínive, que chegou então ao ódio. E chegou a ele ter um descontentamento de Jonas com relação à misericórdia de Deus, ao cuidado de Deus.
Ele teve um diálogo que Deus teve que disciplinar ele para ele poder entender realmente que o plano de Deus tem que prevalecer e o plano de Deus é o melhor para nós. Irmãos, quando Deus manda fazer alguma coisa, faça, ou seja, obediente a Ele. Jonas não aprendeu ainda no ventre do peixe. Né? Deus conversou com ele, estava lá angustiado, mas parece que depois que o peixe coloca ele para fora, Jonas ainda não aprendeu. Jonas foi lá na cidade de Nínive, mas foi com seu coração incrédulo. Nós precisamos aprender as lições que Deus nos permite. Precisamos aprender. Toda lição ou toda prova que Deus nos dá é uma maneira de nós entendermos o plano de Deus na nossa vida. E muitas vezes Ele permite algumas situações na nossa vida e nós não entendemos, questionamos, murmuramos, chutamos o balde, reclamamos. Então há um momento que eu preciso compreender a vontade de Deus. Guardar a ira e o ódio no meu coração não vai resolver nada, vai me prejudicar. Você que tem uma ira aí no seu coração, um ódio, isso aí não vai resolver absolutamente nada. Só vai prejudicar a tua saúde física e emocional e vai distanciar você da presença de Cristo. Acorda, desperta. Guardar essa mancha no seu coração, guardar esse ódio no seu coração, você não vai chegar a lugar nenhum. Peça a Deus para purificar a tua mente e também o teu coração. Vamos ler Efésios 4, 26, irmãos? Nós temos um texto proposto aqui pelo autor, Efésios 4, o versículo de número 26. Diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas o maior problema nessa questão é o que essa ira pode desencadear. Quando oramos pedindo perdão a Deus, ou mesmo quando perdoamos as pessoas, tratamos dessa ira. Então a ira ela pode vir, né? Mas a ira vem, mas eu trato ela. Ou seja, eu peço perdão a Deus. Ou eu peço, então, perdão àquela pessoa a qual eu ofendi. O texto fala, irai-vos. Então, ou seja, a ira é algo natural. Agora, não é natural, é eu pecar. Ou seja, eu colocar o sol sobre a ira. Aí é uma ordenança que Paulo fala. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não permita que ela fique muito tempo. O que ele quer dizer é isso. Não permita que ela fique muito tempo, mas que ela seja passageira. Olha o que diz aqui na lição. Quando oramos pedindo perdão a Deus, ou mesmo quando perdoamos as pessoas, tratamos dessa ira. Ou seja, eu cortei o mal pela raiz. Eu me irei, mas eu pedi perdão, né, a Deus, e eu então tratei essa questão da ira. Ela se tornou o quê? Passageira. Porém, se não for bem tratada, o ódio acha lugar no coração e a seguir a depressão decorrente dele. Por isso que ele fala aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não permita que ela permaneça no seu coração. Até chegar ao ponto de vir o ódio, né? Então você se irou, mas você tratou a sua ira, ou seja, você pediu perdão, você consertou aquilo ali, ajustou, final, acabou, fechou, pronto, encerrou, ponto final. Aí ele sugere uma ordenança, nem sugestão, uma ordenança. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, permita que a ira não seja permanente, mas que seja passageira. Porque nós, infelizmente, temos alguns momentos de explosão. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, né? De você ter esse autocontrole. É claro que esse autocontrole é dado a Deus. Deus nos dá esse autocontrole. Deus nos dá força para nós nos controlarmos, né? Mas temos momentos de explosão, temos momentos, às vezes, de destempero. Mas é necessário que esses momentos, a cada dia que passa, sejam menores. Em virtude da minha comunhão com Deus, Deus vai me preparando, vai me santificando, vai me fortalecendo, vai me amadurecendo para eu ter menores, né, explosões. Então, quando Paulo quer dizer isso, olha, você se ira, mas não põe o sol sobre essa ira. Ou seja, não permita que ela seja permanente no seu coração, porque vai causar males a você, físicos, emocionais, espirituais, e também as pessoas que estão ao seu redor.
Assim somos muitos de nós. Enquanto não resolvermos esse pecado em nosso íntimo, continuaremos nos irando explosiva e pecaminosamente, falando e fazendo coisas indevidas, pois muitos são os motivos que nos chegam diariamente. Chegamos até a nos arrepender, mas não a ponto de decidirmos lutar seriamente contra aquele pecado. Depois de um tempo, voltamos a fazer tudo novamente e ficamos assim, indo e voltando até a eternidade. É como uma montanha russa. Eu peco, busco perdão, mas não busco conhecer como abandonar definitivamente aquele ódio que se instala no coração. Então, há muitas pessoas assim, como a montanha russa. Elas vão oscilando muito. Elas se arrependem, eu estou arrependido, me perdoa, eu errei com você, prometo não fazer mais. Mas só que o coração ainda não está arrependido, não foi tratado. E aí ela volta a fazer de novo, aí volta a fazer de novo, aí pede perdão, aí volta a fazer de novo. Ou seja, essa pessoa ainda não se arrependeu. Causou nela, a ira, uma tristeza. Ela ficou triste por aquele ocorrido, ela ficou triste por, às vezes, achar que vai perder o cônjuge ou perder aquela amizade, mas o coração dela não está arrependido, não houve arrependimento, não há mudança, não houve mudança. Ela pode até pronunciar palavras que está arrependida, mas o seu coração ainda não foi transformado. Então, por isso que é muito importante a gente se debruçar na palavra, né, dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus, confessando os nossos pecados e pedir a Ele que nos ajude e tirar esse mal do nosso coração. Mas meu pai tinha um pavio curto, minha mãe também era uma pessoa temperamental, uma pessoa explosiva. Sim, mas você vai continuar sendo assim? Você pode quebrar esse mal, Não é porque o seu pai era temperamental, sua mãe era explosiva, o meu irmão também é assim, que você vai ser assim. Não, claro que não. Você pode ser completamente diferente. Basta que você peça o Espírito Santo de Deus para trabalhar na tua vida, ele vai trabalhar e vai mudar teu coração. Procure olhar para os seus pais e ver as virtudes que ele tem. E se você tem alguma falha, não justifique que é por causa da sua família, mas por causa do seu coração, que ainda está inclinado para esse mal. Então, procure, se debruçar na palavra e dobrar o seu joelho e pedir direção a Deus. Porque é muito ruim, a gente ficar guardando alguma mágoa no nosso coração e ser aquela pessoa também irada, explosiva. Me cutucou, eu já estou pulando, já estou gritando, falando alto, brigando. Você quer brigar comigo? Não é por aí. O servo de Deus, ao conhecer a palavra, o que diz lá em Coríntios? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, a vida espiritual, ela depende de arrependimento e de santificação. Então, se você se arrependeu, busque agora a santificação em Cristo Jesus. E ela é um processo. Por mais que esteja na sua família, enraizado lá, aquelas pessoas de pavio curto, explosivas, mas não significa que você vai ser assim. O crente em Jesus Cristo, quando ele permite a ação do Espírito Santo, Deus transforma ele completamente. Então não significa que seu pai e sua mãe são explosivos, temperamentais, irados, criam ódio com muita facilidade, que você vai ser a mesma coisa. Não, você pode ser completamente diferente, desde que você abra o seu coração e permita que Jesus entre na sua vida. Enquanto não buscamos em Deus a cura, olha aí, para esse pavio curto, que insiste em habitar em nós, ficaremos presos a essa triste situação, vez após vez, voltando a nos entristecer por conta de uma ira além do que deveria. E tudo isso pode ganhar raízes tão fortes, a ponto de deixar a pessoa desejando a morte e outros sintomas da depressão. Ou seja, esse meu jeito explosivo, esse meu jeito temperamental, vai fazer com que eu vou ter muitos inimigos. Pessoas que, no decorrer da minha vida, de convivência, vão se afastando de mim e eu vou criando lacunas, vou criando muitos inimigos. E desejando para eles também
a morte, desejando para eles também o mal. Só que esse mal vai vir sobre mim também, sobre a minha vida também, e até o ponto de eu mesmo desejar a morte para mim mesmo, né? Então, quer dizer, esse sentimento de ira, esse sentimento de ódio não vai me trazer nenhuma esperança, nenhuma solução, pelo contrário, vai trazer problemas para mim. Posso nadar numa profunda depressão em virtude disso. Então você para um pouquinho para pensar como você está se relacionando com as pessoas, né? Seja uma pessoa mais sensível, tenha mais compaixão, tenha mais misericórdia, né? Tenha mais sabedoria em lidar com as pessoas, em relacionamentos. Não seja essa pessoa arrogante, de pavio curto, explosiva, temperamental. Ora, se você conhece a palavra de Deus, tenha sensibilidade e permita que o Espírito Santo de Deus possa transformar a tua vida. Senão, ainda, meu amigo, meu irmão, você ainda não tomou uma decisão verdadeira ao lado de Jesus. Porque o servo de Deus, ele procura incansavelmente fazer mudanças na sua vida. Deixar que Cristo habite nele. Deixar que a presença do Espírito Santo possa trabalhar na vida dele. Para não criarmos esse ódio no nosso coração. Porque trazendo esse ódio, eu estou me distanciando da presença de Deus e também estou causando problemas para mim mesmo e para as pessoas que estão ao meu redor. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus pode curar nosso coração. Com certeza. E para conseguirmos essa cura, não precisamos de muita coisa. Apenas devemos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Aí ele começa aqui, irmãos, antes de a gente continuar, ele começa aqui linkar para nós, relacionar para nós algumas atitudes que precisamos ter. Porque a graça de Cristo pode curar o nosso coração. Nós não temos condições de realizar esse tratamento sozinho. Nós não temos condições de nos curar, né? Mas Cristo pode nos curar. E esse tratamento que ele faz com compaixão e com misericórdia que ele tem por nós. Então começa o seguinte: se submeta à autoridade da palavra de Deus. O que diz lá Pedro? Humilhai-vos, pois, na potente mão de Deus. Ou seja, se humilhe, se prostre, se submeta na poderosa mão de Deus. Reconhecer que estamos em pecado. Eu preciso reconhecer que sou um pecador. Ah, mas foi fulano que errou comigo. Ele que me magoou. Ele que me trouxe a raiva. Ele que não gosta de mim. Não justifique. Apenas se submeta à vontade de Deus, à autoridade de Deus e reconheça que você é um pecador. Nós somos pecadores. E que precisamos da graça dele para nos libertar desse comportamento danoso. Ou seja, eu me submeto à palavra de Deus, eu reconheço que eu sou um pecador e também reconheço que necessito da graça transformadora e da graça salvadora que nós encontramos em Cristo Jesus, para que ela possa então me purificar, limpar o meu coração. Irmãos, como é bom quando nós estamos em comunhão com Jesus Cristo. Como é bom ter Cristo como nosso Pai Celestial. Ele nos orienta, Ele nos fortalece, Ele nos concede paz. Nós temos sempre esperança em crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Como isso é valioso, como isso é importante saber que Ele nos ama e que a sua graça então é concedida para nós para nos fortalecer e nos encorajar. A Bíblia diz que a cura consiste em nos enchermos do Espírito Santo, o único que pode controlar nossos impulsos, nossa ira, nosso coração e nossas vontades. Somente com o Espírito Santo nos dominando e nos libertando é que podemos ver o tratamento desse mal. Deus não se alegra nem um pouco com nossos erros e pecados.
De fato, nossos pecados criam uma separação entre ele e nós. Mas o livro de Jonas nos apresenta, ao final, um Deus pronto para socorrê-lo. O problema é manter essa ferida aberta que pode inflamar e até matar. Então Deus foi misericordioso com Nínive, Deus também foi misericordioso com Jonas. Apesar de Jonas já tendo um conhecimento da palavra de Deus, Jonas estava com o seu coração irado contra a cidade de Nínive, mas Deus também teve misericórdia de Jonas, e ali naquele diálogo, principalmente no capítulo 4, eles então têm essa conversa, e Deus ali mostra a sua providência, apresenta a sua misericórdia ali no capítulo 4 para com Jonas. Então Deus é misericordioso e Ele quer que nós sejamos também compassivos e misericordiosos uns com os outros, né? Então Ele mostra o seguinte aqui: o problema é manter essa ferida aberta, ou seja, eu estou irado, permaneço irado, é uma ira pecaminosa, é o que ele diz aqui, uma ira não resolvida, aberta, uma ferida aberta, que pode inflamar e pode também até matar. Quantas pessoas que estão morrendo por causa de problemas emocionais? O ódio, a ira, a raiva, a mágoa, isso mata também, irmãos. Isso mata também. E tem matado muitas pessoas. Pessoas que estão desgostosas da vida e não têm mais prazer. E Deus tem misericórdia delas. E nós, como servos de Deus, precisamos ir ao encontro dessas pessoas e apresentar o Evangelho, crendo que Deus pode fazer grandes mudanças na vida dela. Eu quero terminar, irmãos, deixando o Salmo 37, o versículo 5. Ele é bem conhecido, mas ele é bem oportuno nesse momento. O Salmo 37, o versículo de número 5. Diz o seguinte, Salmo 37, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua vida para Cristo. Entrega a tua vida para o Senhor, confia nele. Entrega a tua mágoa, entrega o teu ódio, entrega a tua raiva para o Senhor, confia nele e ele o mais estará fazendo. Ou seja, ele vai tratar você. Ele vai curar a tua ferida, essa ferida aberta, para não trazer inflamação e morte. Ele vai restaurar você, a sua vida, vai tratar, vai curar essa ferida, e ele quer que você apenas entregue para ele essa situação e confie nele, descanse no poder dele e o mais ele estará fazendo. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por mais essa escola bíblica. Trate o nosso coração. Não permita, ó Deus, que essa ira permaneça, que essa ira, ó Deus, possa se esticar em nosso coração e com isso trazer males, nos trazer um distanciamento, ó Deus, da tua presença, nos trazendo em problemas sérios de saúde. Nos ajude, ó Deus, a tratar isso. Trate para nós. Nós não temos condições de tratar, mas que o teu Santo Espírito possa tratar essa mágoa, esse ódio em nosso coração, retirar isso de nós, para que possamos estar, ó Deus, completamente envolvidos com a tua santa palavra. Ó Deus de amor, tenha misericórdia de nós. Como nós falhamos, como nós às vezes, ó Deus, desejamos coisas que não te agrada, mas que o Senhor possa nos perdoar e também que o Senhor possa nos santificar, que possamos confessar os nossos pecados e saber que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda a impureza. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.